Bom, pessoal, nessa sexta-feira tivemos o conhecimento de um monte de informações divulgadas por meio de um documento publicado lá no Diário Oficial do Estado, que trouxe um monte de questões sobre realizações do metrô e da CPTM nos últimos anos e também de projeções para o futuro dos projetos que envolvem as duas operadoras, entre eles o trem Intercidades. Também na sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo que trata justamente do trem Intercidades. Então vamos reunir esses dois conteúdos compilados nesse vídeo. Vamos embora? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trolebus, um canal especializado em mobilidade. Se você gosta do tema e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisada ou avisado toda vez que a gente produzir conteúdo aqui no canal. E olha que a gente vem produzindo todo dia, às vezes 2 vezes por dia, principalmente em dias da semana. E meu convite também para você se tornar membro aqui no canal, que te dá acesso a lives exclusivas e conteúdos exclusivos. Nesta sexta-feira a gente teve o conhecimento de informações que diz respeito ao projeto de trem Intercidades São Paulo e Campinas por meio de 2 fontes, digamos assim, por meio de 2 canais. Como eu disse, o Diário Oficial publicou um documento que trata de projeções das empresas operadoras de transporte sobre trilhos, o metrô e a CPTM. Tem também algumas informações da EMTU. E este documento traz diversas informações a respeito dos projetos futuros. Lá no site do Via Trolebus tem um monte de informação que eu consegui extrair desse documento, transcrito em um texto, e você pode conferir lá no site. E tem também especificamente do trem Intercidades São Paulo e Campinas. A informação que eu destaquei é que o serviço de trem de passageiros entre Campinas e São Paulo deve ter trens correndo a mais de 100 km por hora. Tem até um trecho aqui do texto dessa publicação oficial que eu vou contar agora para vocês, que eu vou ler para vocês. Abre aspas. É mandatório que a ligação expressa do trecho prioritário São Paulo e Campinas tenha velocidade comercial compatível para o percurso de 102 km a ser percorrido em até 60 minutos, diz trecho, fecha aspas, é o trecho da publicação oficial, o que mostra que esse atendimento deverá ter, no mínimo, uma velocidade um pouco superior a 100 km por hora. Se o trecho fosse de 100 km, para ele percorrer em 1 hora, ele deveria ir a 100 km por hora, já que 1 hora tem 60 minutos. Como é 102 km, então essa velocidade deverá ser um pouco superior a 100 km, em torno de 102 km por hora. E aí tem uma informação postada lá na Folha de São Paulo, que é a entrevista do secretário Alexandre Baldi. E lá é descrito que esses trens poderão correr até 120 km por hora. Se isso se concretizar, será o trem de passageiros mais rápido do Brasil, correndo a 120 km por hora. E essa publicação ainda dá alguns detalhes interessantes a respeito da implantação do trem Intercidades. Para sair do papel, para ser instalado esse serviço de passageiros, é necessário a renovação do contrato da concessão com a operadora de trens cargueiros, a MRS, que detém a malha de Jundiaí até Campinas. E essa renovação deve prever que a operadora de trens cargueiros faça melhorias na via, inclusive segregação de vias para os trens cargueiros e para os trens de passageiros. E essa segregação tornará possível a operação de trens expressos e vias dedicadas para o trem Intercidades. O texto da Folha de São Paulo tem até o título bem emblemático: Parceria destrava projeto de trem expresso entre Campinas e São Paulo. E aí tem informação de que o trem poderá chegar a 120 km por hora. E aí o texto menciona uma informação importante. E esse texto ele diz que o compartilhamento entre trens cargueiros e trens da CPTM acaba danificando os trilhos, e esse fato ocorre pela presença dos trens cargueiros nesses trilhos. O trem cargueiro é muito mais pesado que um trem de passageiro, e os trilhos dividem os 2 tipos de trem. Com essa renovação com a MRS,
e com a construção de trilhos dedicados para o transporte de passageiros, esses trilhos vão abrigar apenas as composições com usuários. Significa que o trem poderá desenvolver uma velocidade maior do que é feita hoje. O trem metropolitano da CPTM pode operar com velocidades de até 90 km por hora. Só que a velocidade média dos trens da CPTM, segundo essa reportagem, é de apenas 17 km por hora, já que há deformidades nos trilhos por conta da presença de trens cargueiros. Então esse trecho São Paulo-Campinas terá uma via exclusiva que deve abrigar esse trem com velocidades de até 120 km por hora. Tem informações postadas aqui no Diário Oficial que eu também quero dar atenção neste vídeo. O intervalo do serviço expresso São Paulo e Campinas não poderá ser superior a 30 minutos. E isso torna o trem Intercidades bastante competitivo com o serviço rodoviário de ônibus rodoviário, que parte de rodoviárias na cidade de São Paulo, por exemplo, rodoviária do Tietê, até Campinas. E aí tem outro trecho aqui da publicação oficial que eu também quero destacar nesse vídeo. Abre aspas. A frota resultante deve considerar ao menos um trem para reserva operacional e um trem para reserva de manutenção. O intervalo entre trens no horário de pico não poderá ser superior a 30 minutos e dimensionado para a demanda nos períodos de vale. Períodos de vale é entre pico, onde o número de passageiros é menor, então você poderá ter intervalos maiores que 30 minutos. Mas nos horários de pico, intervalos de até 30 minutos, é até. Pode ter trens, por exemplo, de 15 minutos, dependendo de como será o acerto, de como será a modelagem desse serviço. Outra informação interessante é que esse trem Intercidades deverá ter apenas passageiros sentados. Muito provavelmente será igual a um serviço rodoviário, onde a compra dos bilhetes será por meio do assento. A pessoa compra aquele assento para viajar. A gente não deve ver trens com pessoas em pé no serviço de trem Intercidades. Haverá a extensão, entre aspas, da linha 7 Rubi até Campinas com o serviço parador. Hoje a linha 7 Rubi liga o Brás até Jundiaí, e aí haverá essa extensão desse serviço metropolitano parador da seguinte forma. Linha 7 Rubi segue do centro de São Paulo até Francisco Morato e haverá o trem intermetropolitano entre Francisco Morato e Jundiaí. Importante dizer aqui que há indícios de que a linha 7 passe a operar da Barra Funda para frente e não até o Brás. Isso foi uma informação divulgada em uma apresentação da CPTM e que a gente deu destaque aqui. Na verdade, não há uma definição oficial de que a linha 7 vá de fato parar na Barra Funda, mas é um indício de que isso pode ocorrer. E por fim, pessoal, sobre esse acordo, esse destravamento do processo de implantação do trem Intercidades, é uma informação interessante. A Folha de São Paulo ela detalha o seguinte: a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela está finalizando a renovação de outorga. Esse documento deve ser finalizado até o final desse mês de fevereiro. A diretoria da agência deve aprovar esse projeto até meados de março e, segundo o jornal, o TCU, Tribunal de Contas da União, pode aprovar o documento até meados de setembro. Aprovado o documento, aprovada a renovação de outorga, a renovação da concessão com a MRS, o governo do estado pode lançar a licitação para o projeto, para o trem Intercidades. Enquanto isso, o governo do estado corre para a realização de audiências públicas para o projeto, que engloba trem Intercidades, concessão da linha 7 Rubi e o trem intermetropolitano. Essa etapa é necessária, a realização de audiências públicas. Então, enquanto isso, até o terceiro trimestre de 2021, o governo do estado deve lançar esta consulta pública. Geralmente, nas consultas públicas, a gente tem mais detalhes sobre esse projeto. É quando as empresas interessadas mandam perguntas a respeito deste projeto. São essas informações postadas aí na publicação oficial do Diário Oficial e as informações divulgadas pela Folha de São Paulo por meio dessa entrevista com o secretário. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo conteúdo. Grande abraço.